Bom dia a todos. Até eu falei tema, na verdade é um título aí. A gente não pode dar um título muito grande, porque senão não cabe no YouTube, um monte de coisinhas aí. Agradeço aos irmãos pelas orações. Nós estivemos nessa primeira semana, lá em Panorama, no Retiro de Pastores. Ficamos um pouquinho a mais, porque tinha mais algum serviço da diretoria da convenção, então ficamos alguns dias a mais do que os outros pastores. Mas foi um tempo muito bom de podermos ouvir a voz de Deus, encontrar os irmãos, outros colegas de ministério que estão em outras partes do Brasil e do mundo, e a gente poder se conectar com Deus, ouvir o Senhor. Mas lá também não pega direito internet, né? E quando a gente estava voltando na segunda-feira, ouvimos algumas coisas que... Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? De que estava acontecendo algumas coisas lá em Brasília. E aí eu... Opa, desculpa, Tada, estou falando muito rápido, né? Que está sendo feita a tradução simultânea, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Minha oração já para esse ano é, Senhor, o que o Senhor tem para nós? E com essas coisas me veio uma pergunta, né? Mas que tempo é esse? Que será? Aí lembrei de um texto, sabe? Fui ler o texto, eu estava refletindo nisso e também pensando na vida da gente. E talvez você, como eu, está se perguntando, né? O que vai ser desse ano? Você tem alguns desafios pessoais para tratar, algumas coisas inesperadas que acontecem, que você não sabe, não estava preparado exatamente. E talvez você também está perguntando, que será? Será esse? E eu queria ler com vocês esse texto de Atos que me veio à mente quando refletia sobre essas coisas e sobre sobre a nossa vida também, né? Os discípulos, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo, o tempo em que restaures o reino a Israel? E eu fiquei pensando, achei legal que o Leandro também começou o ano, e este louvor, com muitas perguntas de Deus para ele, dele para com Deus, né, respondendo a Deus. Mas será? Será esse? E é uma coisa assim tão interessante que eu acho é que Jesus, várias vezes, né? As pessoas vêm com uma pergunta, Jesus dá outra resposta. Jesus, a pessoa vem com uma coisa na cabeça, Jesus fala outra coisa. Porque, assim, eu fiquei pensando um modo bem... como é que a gente entende Jesus, né? Então, uma palavra que me vem é discernimento. O pastor Kengo falou semana passada sobre fé, e eu acho que uma palavra que nós precisamos é discernimento. Lucas, falando um pouquinho antes, aqui no capítulo 1, ele estava contando para o Teófilo essas coisas que tinham acontecido. E enquanto Jesus estava conversando com eles, Jesus padeceu, fez muitas coisas que deu provas de que ele realmente era Deus. E disse, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do reino de Deus. É isso que ele tinha falado. Estava falando sobre o reino de Deus. E daí, Jesus morreu, subiu ao céu e tal. E Jesus foi crucificado. Os discípulos falaram, então, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí, acho que a primeira pergunta é, será esse o tempo? Nós estamos começando o ano cronologicamente, apesar de que é um dia atrás do outro, né? Mas estamos começando o ano. Então, que tempo é esse? Será esse o tempo? Os discípulos fizeram a pergunta por alguma razão. Eu não sei você, mas às vezes
eu, ou às vezes, quem sabe, né, acontece com você também, a gente faz esse tipo de pergunta, será esse o tempo? Porque você quer se planejar, de certa forma você quer controlar as coisas, né? Porque falar sério, aqui não sei se é só comigo, mas se alguém falar assim, olha, vou fazer uma visita na tua casa, gente, quanto tempo que a pessoa chega em casa? Eu dou um corre lá, dou uma limpadinha na casa, dou uma ajeitadinha, né? E a gente vai fazer uma comidinha ou alguma coisa, a gente prepara para a vinda da visita. Se eu soubesse que horas que vai chegar o ladrão, eu tranco tudo. Você liga o alarme, você faz tudo que tem que fazer, tá certo? Se você soubesse que você vai pegar Covid, que agora estamos pegando bastante, tem muita gente pegando, você não marca coisa importante, você não vai planejar uma viagem, talvez, não sei. Você se organiza. Mas, de alguma forma, isso tem a ver com... Tá preparado, planejando, mas um certo controle, tá certo? Mas a resposta de Jesus deixa a gente assim, sabe? Essa questão de discernimento, ele responde assim, olha lá no versículo 7, eles perguntaram no 6, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que é que ele está falando sobre isso? Que existem coisas que são de competência, vamos dizer, que são da conta só de Deus. Em outras palavras, eu não sou Deus, né? Então, isso não está na minha mão, tá certo? Então, é como se Jesus falasse assim, olha, gente, é exclusiva autoridade de Deus. Então, pensando nessa questão de discernimento, será esse o tempo? Não é sobre saber os tempos. A gente sempre tem que saber o que está acontecendo, que horas vai ser o tal evento, que eu tenho que chegar lá, não posso me atrasar. Mas não é sobre saber tempos, mas é discernir quem está no controle das coisas. Percebe? Senão Jesus teria respondido uma coisa muito clara. Não, esse é o tempo. Não, esse não é o tempo. Mas, em outras palavras, Jesus falou assim, olha, tem coisas que é de competência exclusiva autoridade do Pai. Com isso, eu entendo que Jesus está nos ensinando que, discernindo, que mais do que sobre essa questão de tempo, é que Deus está no controle. Nós estamos, Edu e eu, estamos fazendo a leitura com os jovens, Marcelinho não está aí, né? Com os jovens que têm o plano anual de leitura. Nós estamos lendo esse ano o plano temático. E no dia de hoje, o texto de hoje justamente tinha essa questão. Tinha um paralítico, lá em Mateus 9, né? Tinha um paralítico chegando e todo mundo esperando a cura do paralítico. Jesus virou para o paralítico e disse assim, seus pecados estão perdoados, pode ir. Aí os fariseus ficaram muito bravos. Não está vendo que o cara está paralítico? O problema dele é que ele é paralítico? Aí Jesus respondeu para eles assim, o que é mais fácil? Dizer, você está curado? Ou seus pecados estão perdoados? Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu tenho poder tanto para curar quanto para perdoar pecados, porque o poder está em Jesus. Percebe? Então, às vezes, a gente está focado numa coisa, olhando uma coisa, Jesus fala, opa, a gente precisa de discernimento. O que é que Jesus está falando para nós na situação que nós estamos vivendo? Talvez você está aí preocupado com uma coisa muito específica na sua vida, uma decisão que você tem que tomar. Um acontecimento que caiu no teu quintal que você não estava planejando. E você fala, meu Deus, o que é e tal, não sei o quê. Jesus está falando, olha, eu estou no controle das coisas. Mais do que sobre isso, Jesus não está querendo dizer, não se preocupa se o cara está doente, se não está doente. Ele não está querendo dizer isso. Ele está falando, tem uma coisa a mais.
Deus está no controle de todas as coisas. Tem um versículo que eu gosto muito, de Salmo 123, 2, que diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. O que Deus está fazendo? E, nesse sentido, mais do que nunca, nós precisamos, se você não ouviu, volta lá no YouTube e vê a mensagem do pastor Kengo da semana passada. Mais do que nunca, nós precisamos de fé para o ano de 2023. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Seja a coisa que você estiver vivendo. Nós não controlamos o tempo. Gente, quem foi para Panorama, sabe o que é passar janeiro de Panorama e ter que pôr blusa de frio? Isso eu nasci na região lá, isso não existe. A gente precisou pôr uma blusinha de frio. A gente não controla o tempo. Quem controla o tempo, quem controla as estações é o Senhor. Tem gente até que faz chuva assim, né? Manda um avião e tal, mas a gente não desliga a chuva. Choveu pra caramba lá esses dias lá em Panorama. A gente não desliga a chuva. Você não fala, eu não gosto de verão desse jeito. Eu quero uma primavera boa. Plim! Não, eu não tenho poder para isso. Quem controla o tempo, as estações, é o Senhor. Dentro daquilo que a gente está vivendo. Outra pergunta que os discípulos estavam fazendo, será esse o reino de Israel? O povo de Israel nessa época estava sob domínio romano. E quem sabe eles estavam pensando assim: Jesus, agora ele vem para botar ordem nisso aqui. Jesus falou assim, olha, João 18, Jesus fala assim, olha, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Em Lucas 17, 21, Jesus fala, o meu reino está dentro daqueles que têm Jesus no coração. O reino de Deus está dentro de nós. E aí ele continua lá em João 18, 37. E eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus é a verdade. Por isso nós vamos a Ele e recebemos no coração. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim a gente recebe o reino de Deus na vida da gente. Tá certo? Então, quando os discípulos perguntaram, Jesus está falando assim, não aqui, ele responde aqui, mas a questão é que isso precisa de discernimento. Tá certo? Não era sobre isso. E às vezes a gente começa o ano novo, talvez você começou, como em outros anos, fazendo uma porção de resoluções. Este ano, eu vou fazer isso. Esse ano... Mas a gente precisa de discernimento, porque não é sobreviver a velha vida que eu vivia de um novo jeito, mas é sobreviver uma nova vida, a vida de Jesus, a vida de verdade. Nós cantamos hoje de manhã. Entende? Eu sou de formação nutricionista, né? E às vezes tem gente que fala assim, faz uma dieta. E a pessoa quer, o que eu posso comer? Ela não pensa o que eu deixo de comer, né? Ela só pensa o que eu como, né? Então a gente quer acrescentar coisas na vida da gente para ver se faz diferença. Mas às vezes não é sobreviver a velha vida, colocando umas pitadas de coisas novas, entende? É sobreviver uma nova vida de Jesus, de verdade. Daquilo que é o reino de Deus que habita dentro de nós. Que Jesus que vive dentro de nós e faz diferença.
Então, às vezes, a gente está se batendo no nosso dia a dia com as coisas que a gente está vivendo, com as coisas que apareceram para você, com alguma, talvez, situação difícil no trabalho, alguma situação familiar que você está vivendo, e você fica, será? Será? A gente viu que, primeiro, Deus está no controle das coisas. E, segundo, é sobreviver uma nova vida de Jesus com o reino de Deus dele dentro de nós. Significa novos jeitos de viver. Novos odres para vinhos novos. A Bíblia tem uma palavra dessa. E, na verdade, quando eu estava orando sobre o dia de hoje, a palavra que me vinha muito era sobre falar sobre andar em novidade de vida. E é nesse sentido, sabe? Eu vivi uma nova vida de verdade, com um novo jeito. Então, eu tenho que perguntar para Deus, eu preciso de discernimento. Senhor, será? Eu tenho que fazer essas perguntas. Será que esse é o reino? E eu pergunto para Jesus. E olha que coisa legal. Jesus é fantástico, né? A gente olha assim, coisas que Deus faz, ele diz, não, esse tempo não diz respeito a vocês, não é sobre esse reino, mas vocês vão receber poder. Olha lá no versículo 8. Peraí, eu não estava pensando que eu ia receber alguma coisa, mas isso é para mim? A terceira pergunta é, será que isso é para mim? Será? Ele diz, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Talvez, para os discípulos que estavam pensando em coisas aqui da terra, um reino humano, com o domínio dos romanos, talvez importasse aquele tempo, esse reino, e talvez certa dose de poder. Mas Jesus falou, é poder do Espírito Santo. E por quê? Porque o reino de Deus que está dentro de nós, e o Espírito Santo que é o Consolador, que nós cantamos, depois que Jesus foi embora, está aqui do lado, não nos deixou só. Nós estamos com Jesus. O Espírito Santo está conosco, para que a gente fale daquilo que Jesus fez na nossa vida, e Jesus está fazendo. Isso é uma nova vida de viver. Isso é experimentar o novo de Deus. Jesus, eu vivia de um jeito, não funcionou. Senhor Espírito Santo, por favor, fica comigo. Eu preciso de um novo jeito de viver. Eu quero falar que às vezes a vida da gente, né, eu me incluo, a gente às vezes tem tantas. Eu li uma pessoa ontem, uma pessoa pôs assim no Instagram, protege de mim mesmo, né? E às vezes a gente faz coisas e fala coisas que você fala, nossa, não tem Jesus ali não. Por isso a gente precisa do Espírito Santo que viva conosco e que nos ajude a ser testemunhas do amor de Jesus de verdade. Porque Jesus veio por amor. João 3,16 e João 10,10, Jesus veio para dar vida, nós cantamos hoje também. Então, aquilo que não parece com vida e não parece com amor na nossa vida, você fala, será que tem Deus aqui? Senhor, eu preciso do Senhor, preciso do Espírito Santo, para viver uma nova vida. Então, assim, pensando nesse ano que começa, eu convido você para buscar algumas coisas de discernimento e perguntar para Deus, será? Pensando em discernimento de novo, deixa eu contar uma coisa que aconteceu com uma amiga minha. Ela falou assim, nossa, eu não estou bem, eu estou com problema de estômago, eu estou passando mal, eu não estou bem. E começou assim, por conta de tomar uns remedinhos de estômago, né? Mas quando caiu a ficha, ela foi no médico, sabe o que ela descobriu? Ela estava grávida. Ela não estava com problema de estômago. Quer dizer, veio junto, né? Mas ela era grávida. Então, gente, existem coisas que a gente precisa de entender as coisas como são. E a gente tem que perguntar para Deus, Senhor, será esse? Então, nesse ano,
A gente não sabe direito o que vem pela frente. Nós não sabemos como são as coisas, mas será esse o tempo? Mas Jesus pergunta, tem coisas que estão na minha responsabilidade e autoridade. Deixa por minha conta. Aí a gente fala, tá bom, Jesus. Tá bom, Jesus. Será esse o reino? Jesus é esse jeito? Aí Jesus fala assim, olha, o reino está dentro de você. Comece fazendo mudanças dentro de você. Viva uma nova vida de dentro para fora. Algumas coisas em volta vão acontecer. Quem sabe o marido fica mais bonzinho. Quem sabe a esposa fica mais boazinha. Se você fizer algumas mudanças. Mas, acima de tudo, a gente possa buscar o poder do Espírito Santo. O Consolador. Aquele que nos impulsiona a viver, a ser testemunha de Jesus. O Espírito Santo não é para você, para o seu próprio prazer. Você vai ganhar poder para o seu próprio prazer, para a sua satisfação pessoal, para você ganhar um destaque aí. Não é nesse sentido. Mas é para viver a nova vida de Jesus. Não da boca para fora. Mas com atitudes de verdade. Que comprovem que nós somos de Jesus. Nós não sabemos esse ano como vai ser. Mas que bom saber que a gente tem o Consolador conosco. Que bom a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. E que bom a gente saber que o reino de Deus está aqui dentro de nós. Através de Jesus. Talvez algumas perplexidades, mas o Senhor nos convida dentro dessa proposta da grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse tempo de serás, a gente busque o discernimento e entendimento do Senhor, que tem boas respostas, boas verdades para nós. Amém? Quero orar com você nessa manhã. E você também possa entregar para o Senhor aquele será esse que estão no seu coração. E buscar entendimento de Deus sobre tudo que você tem vivido. Buscar esse discernimento dentro dessas verdades que nós ouvimos. Senhor, muito obrigada, porque a gente, apesar de não saber de nada que vem pela frente, não sei o tempo, não sei as coisas do chão, mas eu tenho certeza que algumas coisas que são de sua autoridade, o Senhor tem competência, e o Senhor é mais do que suficiente para resolver todas as coisas. Obrigada, Senhor Deus. Porque em todos esses nossos questionamentos, em todas essas nossas coisas que vêm na nossa mente, pedimos que o Senhor nos dê o discernimento de entender aquilo que é, daquilo que não é. E que o Senhor nos ajude, Pai, a perceber o Senhor Espírito Santo. E o Senhor nos ajude a fazer caminhos retos, a fazer um espaço que o Espírito Santo tenha liberdade de estar conosco. Que o Espírito Santo não fique, que não chegue nem perto de nós, mas que tenha realmente, que se sinta à vontade de entrar dentro de nós, estar conosco. E vivamos uma vida que agrada ao Senhor nesse ano. Assim nós oramos, gratos, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Valdemar?